hoje me pediram para fazer a abertura, né? Eu não gosto muito, sou bem vergonhosa, né? Mas vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer por esse dia maravilhoso, pelo sol que brilha lá fora, por todos vocês que estão aqui hoje, né? Para ouvir a palestra do Adriano, maravilhosa, né? Que é Ansiedade e Depressão, uma visão espírita para a cura da alma, o Adriano, né? Então que Jesus possa nos abençoar, nos colocar debaixo da tua luz, debaixo do teu amor. Que possamos, Pai, hoje levar daqui dessa casa maravilhosa, desse portal seguro, desse portal de luz, possamos levar os ensinamentos, né, que o Adriano vai passar para nós através do estudo. Eu falo que é um estudo porque a gente está aprendendo cada dia mais. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos voltar para casa hoje carregados de energias positivas, energias do bem e amor para distribuir com todos aqueles que chegarem até nós. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática, do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom, hoje, novamente, vamos falar sobre o como nos libertarmos de um mal que tem assolado o nosso país, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o Brasil tem enfrentado crises e crises de depressão. Então nós precisamos entender um pouco sobre o porquê dessa situação e como que nós poderíamos fazer para diminuí-la. Primeiramente, é interessante nós entendermos que a cada um dos passos que damos pode levar a essa sensação, a esse tipo de emoção, não por, às vezes, só culpa, mas por uma série de consequências de atitudes. E eu gostaria que a gente começasse pela história daquilo que mais marca a psicologia moderna quando volta para a história grega de Narciso. Mas antes de falar de Narciso, eu preciso falar da Eco. Eco era uma ninfa que era da deusa da caça, né? Era uma ninfa que era auxiliar da deusa da caça. E a Eco era muito inteligente, extremamente inteligente. E o problema dela é que era o seguinte: ninguém vencia a Eco em um diálogo. Ela sempre convencia todo mundo do que queria. Então ela era a ninfa mais inteligente de todas. Um dia, Zeus, safadinho, traiu a Hera com as ninfas que estavam juntas a Eco. Zeus era um deus bem safadinho. E quando chegou lá, né, tava o Zeus com todas as ninfas e a deusa Hera, mulher de Zeus, olhou e falou assim: esse cara tá me traindo, eu vou lá. A Eco, percebendo que suas amigas ninfas seriam prejudicadas, começou a enrolar a Hera. Enrolou a Hera, conversou com a Hera, falou, organizou tudo. A Hera se deixou levar pela fala da Eco. E o Zeus fugiu. Ela descobriu. Voltou e pichou uma maldição na Eco. Falou assim: como você sempre tem a última palavra e você convence todo mundo, a partir de agora a sua visão será essa. Terá sempre a última palavra.
mas nunca poderá dizer nada em primeiro. A Eco não entendeu qual era a maldição, mas a partir daí, tudo que ela ia falar, ela não conseguia. Ela conseguia apenas reproduzir o que os outros falassem como uma repetição. Então, ela olhava e falava, estou feliz. E ela, feliz, feliz. Eco acabou fugindo para o meio da floresta. Ela ficou desesperada, ela não sabia mais o que fazer. Ela perdeu o seu poder, ela perdeu sua maior capacidade. Eco, então, viu um bando de caçadores na floresta. E entre esses caçadores estava o mais lindo, gato, maravilhoso, Narciso. Narciso era tão bonito, mas tão bonito que ele se mordia. Ele olhava e falava assim, nossa, eu sou gato demais. Então, quando Narciso estava ali, Eco bateu o olho em Narciso e se apaixonou. E ao se apaixonar por Narciso, Eco deu um jeito dos caçadores se distanciarem dele. Mexia num lugar, mexia no outro, até que o Narciso ficou sozinho. Ela falou, agora eu vou aparecer para ele. E ela se mexia longe assim. Ele fala, quem está aí? Ela, aí. Ele fala assim, fale comigo. Ela, comigo? Apareça, parece que você é linda. Ela, linda. Por favor, venha e fique diante de mim. Eu quero te conhecer. Ela apareceu para ele conhecer. Ele olhou para aquela ninfa maravilhosa, porque ela era muito bonita, olhou e falou, credo, coisa feia. E não queria, sai de perto de mim, ela de mim. Some daqui, ela daqui. E ele fugiu. Quando ele fugiu, Eco ficou desolada. Não conseguia mais suportar ao fato de não ter mais a habilidade de convencer ninguém e nem de ser amada. Se isolou em uma caverna e definhou nessa caverna até a morte. Por isso, todas as vezes que vamos numa caverna e quando falamos, ouvimos a Eco dizer as últimas palavras. Mas Narciso desprezou outras ninfas. E por conta de desprezar tantas outras ninfas, uma deusa também lhe pichou uma maldição. E disse, assim, você se acha a tonga da mironga do cabuletê. Então, o que eu quero? Você agora irá se apaixonar sem ter nunca a chance de ter esse amor retribuído. Peraí, mas o Narciso gostava dele. Então ele tinha um ego muito inflado. E o que aconteceu? Desprezando outras ninfas, para lá, para cá, um dia, ele caçando, viu um lago maravilhoso. E a hora que ele olhou no lago, ele viu sua própria imagem. Ao ver sua própria imagem, se apaixonou. Falou, cara, você é bonito demais. Eu te quero. E a hora que ele ia abraçar a imagem se desfazia no lago. E ao se desfazer a imagem, ele não conseguia tê-la. Aí ele voltava, novamente a imagem aparecia. Ele arqueava de novo os braços para tentar pegar a imagem sumia outra vez. Até que ele, em movimentos repetitivos, na sequência de dias, tentando se abraçar, Narciso morre, definha. E as ninfas jogam seu corpo no rio e transformam seu corpo numa linda flor, a flor chamada Narciso. Por que eu estou contando essa história? Por que isso tem a ver com ansiedade, com depressão? O que isso quer dizer? Quando nós falamos da Eco, nós estávamos falando de uma pessoa que tinha poder, de uma pessoa que tinha habilidade. Aí, de repente, ela se vê num momento em que ela perdeu toda essa habilidade e perdeu um pouco de seu amor próprio.
E ela criou a ideia de, olha, existe alguém que pode me devolver isso, porque ele é lindo, então deixa eu amá-lo, né, para que ele me ame de volta. Eu criei uma expectativa e ela não foi retribuída. Do mesmo jeito que Narciso cria uma expectativa e ela não é retribuída. Pessoal, quando a gente fala disso, nós estamos falando de dois elementos importantes e eu gostaria que na visão dos nossos amigos espíritas, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, que eles nos ajudem a analisar essa ideia. Mas primeiro, vamos um pouco para a psicologia. E o que diz a psicologia sobre ansiedade? É um estado de alerta constante. Porque a ansiedade é o quarto estágio do medo. Lembra, medo é instinto de preservação de qualquer animal. Lembremos que somos animais triblásticos celomados com presença notocorda, fendas branquiais, telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Certo? Essa é a definição biológica de animal. Então, somos todos animais. Né? Temos instintos. E como temos instintos, o medo é um instinto de preservação. Primeiro, eu tenho o estado de alerta, né, de atenção, de ponto de inflexão em que eu estou pronto para reagir. Mas o que é ansiedade? Medo de algo que não existe. Medo do futuro. Do que ainda não aconteceu. O ser humano tem ansiedade. O animal não. O animal prevê. O ser humano desenvolve essa ansiedade, que é uma inquietação persistente, medo difuso, expectativa de perigo, mesmo quando não há ameaça real. Aliás, existe uma pesquisa que mostra que 90% das coisas que nós pensamos que vai acontecer nunca acontece. Então eu sofro muito mais com a expectativa do que com a realidade. É igual aquele rapazinho que chega, está apaixonado na menina e fala assim, estou me dirigindo à casa dela. Mas e se ela me recusar? E se ela falar que eu não sou bonito? E se ela olhar para mim com desdenho? A hora que a menina abre a porta sorridente, ele fala, quer saber de você? Não. E vai embora. Né? Por que ele já fez isso? Porque ele antecipou toda uma situação na cabeça dele que não existe. É algo inexistente. Assim como o Eco antecipou uma expectativa. Poxa, vou ter devolutiva de um amor. Mas ela criou uma expectativa na reação de outro e não dela. Eu quero que o outro haja como eu espero. Peraí, mas eu não sou o outro. Por que eu quero que as pessoas hajam como eu agiria? Nem o Cristo fez isso. O Cristo deu o exemplo e ele sabia que a gente ia traí-lo. Tanto é que ele falou até para o Pedro, falou assim, filho, galo vai cantar 2 vezes, você já vai ter me traído 3. Mas ele não criou expectativa. Ele apenas ensinou. Mas nós não, nós criamos expectativas. Então nós temos medo dessas expectativas não se cumprirem. Sintomas físicos e mentais da ansiedade. Taquicardia, insônia. Se eu tenho insônia, eu não tenho recuperação do meu fluido vital. Né? Tensão muscular, dificuldade de concentração, são as manifestações mais frequentes. Então, meu aluno vai para o vestibular, quanto mais ansioso ele está para a prova, menor a capacidade de raciocínio que ele tem. Se ele vai... a mente dele está assim, né? Se eu pegar um eletroencefalograma, está assim na hora que vai para o vestibular. Se eu passar de 30 ciclos por segundo, a memória dele cai. Cai assustadoramente. Ele perde memória, perde capacidade de raciocínio. É assim que acontece com nossas reações quando estamos muito nervosos. Então, se eu crio essa ansiedade muito grande, isso acaba me prejudicando bastante. Mas a ansiedade na visão espírita, nós falamos da visão psicológica e na visão espírita, desequilíbrio da alma sob pressa e medo. Mas aí é que vem uma coisa que muito me preocupa. Para o
Espiritismo, a ansiedade revela um desequilíbrio interior. Como assim? Ligado à falta de paz e de confiança na providência divina. Opa! Isso aqui é importante. A ansiedade vem da falta de fé. Eu não acredito que o melhor esteja acontecendo comigo. Eu tô acreditando, acho que Deus está me punindo. Peraí. Alguém que é infinitamente justo e bom está me punindo? Será que não é a minha consciência íntima que está me punindo? Será que é Deus que veio e não está prestando atenção em mim? Então, olha só, na visão espírita, a ansiedade vem de um desequilíbrio interior. Eu não estou bem comigo mesmo e eu não tenho fé. Eu não tenho equilíbrio. É a alma correndo à frente do tempo. Segundo Emmanuel, temendo o futuro, resistindo ao presente, esquecendo que cada dia carrega sua própria graça. Ou seja, eu não vivo o agora. Eu vivo a expectativa do amanhã. Eu vivo a expectativa de acontecer algo melhor, mas eu não faço nada para isso melhorar. Eu não resolvo, eu fico esperando uma providência divina, como se de repente não fosse eu o mecanismo da minha autocura. Então esse é o problema. A alma ansiosa precisa ancorar no momento presente e de fé renovada a cada amanhecer. Ou seja, como aquela música, agora é hora de agradecer tanta coisa linda que eu fiz e aprendi com você. Mas será que nós realmente agradecemos? Será que a gente vive o dia a dia? Ou vivemos a expectativa do amanhã? Se eu vivo a expectativa do amanhã, eu não vivo. Eu simplesmente aguardo. Eu não estou buscando agora. Então, a depressão. O que diz a ciência sobre a depressão? Depressão é uma tristeza profunda. Perda de prazer nas atividades, desesperança persistente, cansaço físico e mental. Então, é aquele momento em que eu não encontro forças. Eu já mostrei isso para os meus alunos em uma sala de aula, porque tem uma ciência muito legal chamada cinesiologia aplicada, que ela analisa toda a energia que passa no corpo humano, todas as ondas eletromagnéticas. E quando eu estou muito ruim, o meu corpo desliga. E eu não consigo mandar energia para ele fazer as coisas. E acaba que eu perco toda a vontade. E vontade, lembrem-se que Emmanuel coloca isso no Pensamento e Vida, capítulo 2. Vontade é a energia mental em movimento que faz o espírito direcionar todo o seu poder, toda a sua força. Ué, mas se eu não tenho energia nesse momento, eu perdi minha vontade. Principalmente a vontade de viver. Então, alterações no organismo. Sono, apetite, né, vai ficando comprometido. Ou o cara come demais, ou ele não come nada. Né? Isolamento social, que é o pior. Falou que a pessoa está depressiva, a primeira coisa que ela quer, não quero ver ninguém. E é o que ela mais tinha que fazer, ver o outro. Porque como cada vez que ela se isola, mais depressiva ela fica. Detalhe, ela não está isolada. Por que ela não está isolada? Os bichos estão tudo lá. Os seus amigos não estão perto porque você os evitou. Os seus inimigos estão do ladinho e falam assim, agora eu te derrubo. E é isso que nós temos que nos preocupar. Eu estou me isolando mesmo? Ou estou caçando um jeito de fazer com que as pessoas que não gostam de mim me destruam mais rapidamente? É essa a importância. Né? Então, diante disso, depressão na visão espírita. Olha, o que gera a depressão na visão espírita? Primeiro, dívidas kármicas. Ou, eu tenho lembrança da minha encarnação passada? Não. Mas eu tenho algumas cobranças íntimas. Eu sinto uma tristeza profunda, às vezes não sei do que, uma saudade não sei do que. No plano dos espíritos,
Uma vez nós atendemos uma pessoa que estava pensando em se matar. Na verdade, a pessoa estava no hospital e nós estávamos no tratamento espiritual. E no tratamento espiritual veio um espírito, um suicida que tinha perdido sua vida na década de 90 ainda. Mas que determinados senhores das trevas colocaram no lado dessa pessoa, ao lado dessa pessoa, para pensar o tempo todo na angústia que vivia. Então pegaram um suicida, tiraram de lá da região das trevas, colocaram esse suicida do lado de uma outra pessoa, e os pensamentos deles, como estavam mais comuns, fazia com que ele influenciasse a outra pessoa a também se matar. Mas essa pessoa se isolava a cada dia. Essa pessoa sentia uma saudade profunda, não sabia de quê. Sentia que não era espaço dela, sentia que aquele lugar não era o lugar dela. Mas será que isso era da mente dela? Será que isso estava ali mesmo? Às vezes sim, dívidas kármicas. Olha, não é meu lugar, eu não pertenço aqui. Né? Eu fiz coisas lá no passado, mas eu não sei nem dizer. Junto à obsessão espiritual que nós acabamos de mostrar. Aí eu venho com a culpa acumulada. Fico repetindo os padrões de sofrimento. Toda vez, todo dia eu estou nessa mesma ideia e acabo perdendo o amor próprio. E quando eu não me amo mais, a primeira coisa que eu faço é querer acabar com a minha vida. E descubro do lado de lá que eu não acabei. Nós conversamos com esse espírito na época, e esse espírito percebeu que tinha ficado quase que 40 anos afastado, e que não tinha morrido, e agora ele tinha socorro espiritual. Que a mãe dele, que era a única pessoa que ele se arrependia de ter magoado, estava lá para repará-lo. Que é também um ser que precisa de socorro. E que é alguém que foi ajudado. Mas e a pessoa que estava ali, que tentou se matar? Ela afastou isso? Não. Os senhores das trevas ainda poderão trazer outras pessoas. Então nós precisamos ir no hospital, fazer passe, fazer o evangelho, fazer com que ela receba visitas, fazer com que ela se sinta amada, fazer que ela não se sinta solitária, fazer com que ela perceba que alguém se importa com ela. Então, essa é a ideia. Então, o que o Kardec fala sobre a ansiedade, primeiramente? Os espíritos influenciam o pensamento e amplificam o medo, a inquietação e a angústia daqueles com quem nos sintonizamos. Pessoal, não tem jeito de eu me sintonizar com um espírito perverso se eu não tiver perversidão na minha mente. Às vezes ele não consegue encontrar a mim. Aí ele encontra um parente que me irrita. E aí o parente te irritando, na hora que você se irrita com o parente, ele fala, agora eu te peguei. Aí fica, se eu te pego, se eu te pego, né? Então, ele fica nessa situação e o espírito, ele fica esperando o momento. Ele aguarda o momento da sua irritação. Por isso, orai e vigiai. Por isso, o trabalho no bem, ele me dá uma imantação que os espíritos maus, perversos, aqueles que nos querem o mal, não conseguem atingir. Então, o Kardec fala, olha, a influência, ela é possível? É, quando existe uma imantação, ou seja, existem energias que se retratam. Então, isso é importante da gente entender. O que o Emmanuel fala? Pressa e insegurança. Emmanuel descreve a ansiedade como fruto da pressa, da desconfiança em Deus e da necessidade de controlar o que não nos pertence. Aqui, né, o campeão, o hit parade da ansiedade é relacionamento. Ele tem que ser meu. Porque como pode ele olhar para uma outra pessoa que passou? E o cara não tem? Mas ele tem que conter os instintos? Então você quer que você domine até mesmo o olhar instintivo de uma pessoa, porque às vezes ela instintivamente olhou, voltou e falou, opa, peraí,
Conhece-se o espírita pela necessidade, né, de mudar? Não. Pela tentativa de combater o mal dentro de si. Não significa que eu não tenha o mal, não. Significa que eu tento combatê-lo. Mas aí a pessoa quer que eu esteja atenta só a ela. Isso não é amor, isso é carência afetiva. Isso é falta de amor próprio. Porque, por exemplo, um relacionamento diz respeito, inclusive, à ideia de eu dar à pessoa a liberdade para ela escolher, inclusive, não estar comigo. E qual é a graça disso? Se ela escolher estar comigo, foi uma escolha e não foi uma forçação, ela estará comigo para sempre nessa vida. Nessa vida. Depois, é outra história. São outras experiências. São outras necessidades. E tem espírito que não aprende isso em 300, 400, 500 anos. Tem a história do Pinheirras, que era o discípulo de Moisés, que é contada ao longo de 5 livros que ele perseguia a mesma mulher, apaixonado por ela. E todas as vezes ele escravizava a mulher. Primeiro ele era um bruxo, depois ele era Tibério Júlio César. E ele pegou a mulher como escrava. Depois ele era um conde, a mulher também escrava. Tadinha, a mulher sofreu, eles tiveram que fazer eles encarnarem em tempos diferentes para ele poder esquecer. Então, como que às vezes a gente acha-se possuidor de alguém? Gente, nós somos espíritos para nos completarmos, mas o aprendizado ao longo da vida, do relacionamento, é na ideia de parceria, porque sozinho eu não dou conta de fazer as coisas. Mas como que eu quero que um parceiro faça tudo o que eu quero e nada que ele precisa? Em que momento isso é relacionamento? Isso não é relacionamento, isso é escravidão. Receita espiritual: confiança, paciência, trabalho e oração. Como assim trabalho? Trabalho no bem, emprestar o ouvido, fazer caridade, olhar para a família, cuidar daqueles que você ama. Trabalho. André Luiz e a depressão. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, o André Luiz descreve os casos que a depressão surge de culpa não resolvida, abandono, obsessão espiritual, dependência de emoções negativas. A alma deprimida se fecha, alimentando ideias de inutilidade e morte. Um ciclo que se rompe com amor, perdão e serviço. Como o Lívio sempre conta as histórias do André Luiz, eu não vou contar a história do André Luiz, não. Vou contar um doraminha. Dorama. Esses dias eu estava vendo um dorama sobre um senhor. Um dorama bom é japonês, né? Japonês, coreano e tal. Então, doraminha é um senhor, ele muito rico, estava na porta de um hotel em que o menino chega para ele e fala assim, senhor, eu tenho aqui $4. Eu preciso de mais $6 para eu comprar uma caixa que vai consertar pilhas e tal. Eu quero consertar eletrônicos, mas eu preciso montar essa caixa. Eu não tenho esse dinheiro. O senhor pode me dar? O cara, não. Eu não posso te dar. Mas eu posso ser seu sócio. Eu posso te emprestar esse dinheiro. E a cada vez que você conseguir fazer um trabalho, você, como meu sócio, irá pagar isso e eu vou te cobrar $1 de juro para que você me pague isso. Mas você será meu sócio, nós teremos sociedade nessa sua caixa. Você aceita? Aceito sim, senhor. E o menino comprou a caixa e fez muito trabalho e conseguiu prosperar e ficava esperando aquele senhor e o senhor nunca voltou. E esse senhor, no mesmo dia que fez isso com o menino, foi num abrigo e adotou 3 crianças. Crianças carentes, crianças que nada tinham, crianças que falaram, nossa, ele é rico, ele vai dar pra gente tudo, então vamos com ele. 20 anos se passaram. Esse senhor era dono de uma grande empresa, mas ele percebeu que a empresa dele estava falindo. Que ele não tinha dinheiro para pagar os funcionários, mas ele falou assim, como? Os 3 filhos haviam surrupiado todo o dinheiro da empresa.
E os filhos estavam mancomunados com um outro cara que era de uma outra empresa que queria a empresa dele. E chamaram esse cara de pai, simplesmente porque o cara podia oferecer mais do que eles já tinham roubado do pai. O pai foi para a cadeira de rodas, o pai foi para um hospital, a mãe estava com câncer e ele não tinha dinheiro para cuidar mais da mãe quando ele era rico, mas ele não tinha mais o dinheiro, porque roubaram, extorquiram a empresa, e os funcionários da empresa todos cobrando dele. Ele entrou numa depressão profunda, ele teve um problema cardíaco, ele foi para o hospital, ele quase morreu. Mas os meninos ainda estavam planejando mais. Só que, de repente, para que chega no hospital, chega um senhor, dono de uma multinacional, olhando para aquele senhor e falando assim, ó, não preocupe que as contas estão pagas, sua mãe também será cuidada. Ele falou assim, mas quem é o senhor? Aí ele mostrou um ursinho que o senhor tinha dado no dia e falou assim, o senhor lembra desse ursinho? Você é aquele menino da caixa. Ele falou assim, eu virei quem eu sou graças ao senhor. Eu estou te dando dinheiro aqui para você pagar seus funcionários. Eu gostaria que o senhor assistisse uma palestra do meu grupo daqui a 3 dias. Ele iria transferir todos os investimentos do grupo dele no grupo falido desse senhor em gratidão a uma ideia que ele fez. Um ato completamente desinteressado. As pessoas que ele sempre ajudou pensaram no como ele ajudou e tinham feito alguma coisa, mas esse menino nunca esqueceu. Os filhos que ele acolheu, todos viraram a cara. Às vezes a gente coloca expectativa nas pessoas. Mas quem é que reconheceu? Aquele que ele fez um serviço completamente desinteressado. É essa a ideia que leva a gente a pensar, poxa, eu tenho que me deprimir? A 4ª vez que eu bato a cabeça aqui, né? Eu tenho que me deprimir? Porque os espíritos estão falando assim, ó, você está demorando demais, você tem que acabar. Então, então eu tô... A cada vez que a gente se deprime, a gente acha que as pessoas têm que ter tal e tal atitude. Confie em Deus. Confie em Deus. Porque é nesse momento que a gente começa a entender como isso vai mudar a nossa vida. Para Dufour, neuroses e depressões profundas acontecem quando elas exploram nossos estados depressivos ligados a conflitos antigos, mágoas acumuladas, padrões emocionais repetitivos. Já viu que quando a gente está muito magoado, a gente fala a mesma porcaria várias vezes? A gente não esquece aquilo. Aí nossos filhos vão falar assim, não, mas de novo, você já viu aquela história? 28 vezes essa semana, pai. Então, é um sinal de que nós não estamos esquecendo, que eu não perdoei. Que eu preciso virar o disco! Senão, eu não consigo melhorar. Eu não consigo ir além. Eu não consigo mudar as perspectivas do que eu preciso fazer. Perdoa! Não é assim que o Franklin escreveu na musiquinha tão bonitinha dele? Se alguém te faz chorar, é instante de servir. Deixa a mágoa e perdoa para o bem poder florir. Se o amor é bom dom de Deus, não se esqueça de sorrir, dar a mão e ajudar todo aquele que te. Então, não se esqueçam disso. Conflitos antigos são armadilhas da alma. Então vamos tomar cuidado. E a nossa amiga Joana de Anjos fala da nostalgia, né? O que é a nostalgia? No meu tempo. Na minha época. Como isso era diferente. Gente, era não. Mas essa geração. É a geração dos espíritos que era velho da nossa época. Tá tudo aí de novo. Nossos bisavós. Ou nossos avós. Tudo reencarnado. Mas não é possível, eles não eram assim, não. Verdade, eles se tornaram assim por conta da nossa educação permissiva. Porque eu não quero que ele se frustre. Eles deixaram a gente se frustrar. Ensinaram. Sábios pedagogos. Tinha uma havaiana que era terrível.
uma vara de marmelo que saía correndo atrás da gente, que era um negócio. E hoje nós percebemos, poxa, mas nós temos que educar pelo amor. Tá, mas educar pelo amor sem limites também é um problema. Porque a pessoa não entende que ela tem que lutar para conquistar algo. Ela acha que tudo vai cair na mão. Como é que essas pessoas vão se preparar para um futuro de dificuldades? Estaremos lá para protegê-los o tempo todo? A Havaiana era flexível, macia, mas tinha aquela propagandinha, Havaiana de pau, né? Era. Então, terrível, né? Gente, diante disso, eu quero lembrar, né, sobre a questão das lições que a gente fica, né? Ansiedade, ferramenta prática, psicologia, seria psicoterapia e técnicas de regulação emocional. Primeiro, conversa, né? Qual que mais ajuda o alcoólatra? O se expressar. Por incrível que pareça, os alcoólicos anônimos têm uma funcionalidade muito importante, né? Eu entrei para a turma dos cocólatras anônimos, Coca Zero. Eu falo assim, estou há 2 dias, 22 minutos, 3 segundos, 4, sem tomar uma Coca Zero, né? E eu tenho que falar da necessidade de tomar essa Coca Zero. Então, gente, expressar-se. Eu preciso. Respiração consciente, mindfulness, você deixar o seu pensamento fluir no nada, ou seja, mente preocupada somente com respiração. Deixa os pensamentos fluírem, deixa vir, né? E no espiritismo, oração matinal e noturna. Eu acordo pedindo a Deus proteção. Eu durmo pedindo proteção. Ah, mas eu não consigo dormir. Uai, reza antes, né? Primeiro, para que você possa, pelo menos, pedir para os espíritos ajudarem. Tem espírito lá que fala assim, mas se eu pudesse pelo menos jogar um passezinho nele para ele dormir, seria legal, mas ele nem me vê, ele nem me olha. Leitura de obras consoladoras. Não é ver TikTok à noite, é ler livros consoladores. Ler livros. E depressão? Tratamento científico. Avaliação psiquiátrica. Identifica causas orgânicas. Avaliar risco de suicídio. Orientação sobre medicação. Psicoterapia. Trabalhar pensamentos automáticos, traumas. Isso tudo é suporte psiquiátrico. Tem espírita que acha que você não precisa de terapeuta. Ah, não, meu terapeuta é Jesus. Jesus olha e fala assim, ô criatura, vai consultar um psicólogo. Você precisa dos dois. Você precisa da matéria, você precisa do espiritual. Mas você precisa de um apoio. Você precisa de um profissional que entenda o que você está passando. Um bom profissional. Né? Não é aquele que fala assim, ame a você mesmo, largue seu marido, largue... Cuidado. Né? Ame a si mesmo, mas cuidado com quem você também consulta. Tá? Tem muita gente frustrada que joga suas frustrações na terapia. Suporte contínuo, rede de apoio, familiar, social, profissional. Viu que tem um primo seu que está se afastando? Vai visitá-lo. Dá uma passeada com ele. Leva ele para a roça. Leva ele para algum lugar para ele entender isso. E o espiritismo? Amortecedor espiritual. Passe, oração e serviço. Ou seja, traz aqui. Tomar um passe. Vou tirar a influência espiritual. Vai acabar? Não, não vai melhorar totalmente. Ele precisa de uma conversa fraterna. Ele precisa de ocupar a mente. Ele precisa de trabalho no bem. Ele precisa estar ocupado com outras atividades que não a atividade mental de autodepreciação. Então, desobsessão, serviço fraterno, é isso que ele precisa. Na ansiedade, ciência e espiritismo, os dois juntos. A ciência enxerga a ansiedade como um distúrbio neuropsíquico, com bases biológicas. Propõe terapia, medicação. O espiritismo enxerga a ansiedade como desequilíbrio espiritual. Falta de confiança em Deus. Entrega ao momento presente. Põe os dois juntos. Gente, eu preciso de unir ciência à religião. Eu preciso unir a visão material e a visão espiritual. As pessoas precisam de ajuda. Então, depressão, ciência e espiritismo.
As visões biológicas, genéticas, hormônios, neuroquímica. Então, estou com baixa produção de serotonina. É óbvio que eu estou produzindo cortisol demais, eu vou ficar mais angustiado, mais ansioso. Né? Traumas, pensamentos negativos, sociais, isolamento, perda de ambiente, espiritual, dívidas kármicas, obsessão, culpa. É isso que a gente tem que lembrar. São 2 fatores. Não é só espiritual. Eu não estou depressivo só porque eu tenho um obsessor. Não põe culpa no seu bisa. O seu bisa quer um momento para que de repente você caia. Mas você está caindo por conta própria. Você precisa se levantar também. E não precisa se levantar só por conta própria. Você tem que erguer os braços para a gente te puxar. Desculpa. Para eles te puxarem. Né? Então, eu não estou puxando ninguém. Né? Então, cura da alma. Síntese final. Para uma alma mais leve e confiante, gente. Primeiro, perdão. Se perdoa. Por favor, se perdoa. Da culpa que aprisiona. Serviço. Encontrar sentido no cuidado ao próximo. Olha para alguém. Ah, mas eu não estou conseguindo ajudar a mim mesmo, eu vou ajudar alguém? Vai. Todas as vezes que eu estava ruim na minha vida, a mãe Zeferina, que é a mentora da casa, fala assim, filho, vai trabalhar. A hora que eu ia trabalhar, eu esquecia dos meus problemas. Nossa, no instantinho passava. Enquanto você está preocupado só com os seus problemas, a coisa não flui. Fé. Confiar na sabedoria da providência divina. Deus quer o seu bem. E cura profunda. Integrar ciência e espiritualidade para renovar a alma. Vamos lembrar, Narciso se amava tanto que ele não amava o outro. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então ama o próximo, mas ama-te também. Não mais, não menos. Igual. Assim nos pede Jesus. Obrigado pela paciência e até uma outra oportunidade. Adriano, muito obrigada. Sempre maravilhoso, né, gente? Todo mundo sempre fica bem feliz com a sua presença aqui. Eu só queria, como a gente não perder essa energia, só queria falar uma coisa. Jesus falou, basta a cada dia o seu mal. Quer dizer, que a gente consiga vivenciar o hoje, as dificuldades do hoje, sem ficar pensando muito nesse amanhã. Então, enfrentar o hoje, o nosso dia, vai fazer com que amenize a nossa necessidade de preocupar tanto com o amanhã, né? E que a gente tenha confiança na espiritualidade, confiança na nossa capacidade, confiança de que é possível a gente vencer esse dia, que é o que a gente está vivenciando. E é por isso que foi escolhida essa palavra esperança durante esse ano. Porque como a gente está passando um período de muita ansiedade, de muitas frustrações, muita depressão, as pessoas estão se isolando muito e estão muito descrentes. E a nossa casa esse ano está indo muito para esse lado, de envolver as pessoas na esperança, na confiança, acreditar em si, acreditar na espiritualidade, acreditar em Deus e entender que com o nosso esforço íntimo, tudo passa. Como o Chico Xavier foi orientado, tudo passa. Basta que a gente acredite e lute, porque esperança não é ficar esperando. Esperança é ação, é você ir em busca dessa mudança interior. E ela só começa a partir do momento que você confia em Deus e confia em você mesmo. Então, que a gente se envolva nesse sentimento e que Jesus continue sempre te abençoando para que traga sempre esse conhecimento para nós e que possamos ter sempre você aqui conosco. Obrigado. Vamos ao nosso passe. E eu queria agradecer ao nosso bazar, a todas as pessoas que trouxeram suas roupas, que foram um sucesso, porque sem as roupas a gente não conseguiria fazer, as pessoas que trabalharam e as pessoas que vieram aqui contribuir com a compra. Muito obrigada a todos. Vamos trabalhar, né, gente? Então vamos envolver nesse sentimento, com essa energia boa que o Adriano trouxe aqui para nós, nos envolvendo nesse sentimento de confiança, acreditando que somos capazes. Se estamos aqui nesta encarnação, é para lutar um bom combate, para vencermos as nossas próprias fraquezas, imperfeições, que ao término dessa encarnação possamos olhar para trás e agradecer ao Pai por todas as bênçãos para o nosso fortalecimento moral e espiritual.
Abençoa, Jesus, o nosso firme propósito, para que tenhamos dentro de nós esse verdadeiro entendimento de que a fé transporta montanhas, através da nossa força moral de vivenciar o Evangelho do Cristo. Mestre amado Jesus, derrama sobre cada irmão aqui presente a bênção da esperança e da fé, a coragem íntima de vencer a si mesmo, e que a paz e a alegria de viver esteja presente no coração de todos hoje e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.